Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a Concafras Online 2023. Você vai acompanhar agora o tema atual, Visão Espírita do Suicídio, com o nosso irmão Luiz Henrique. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao estudo A Visão Espírita do Suicídio. Tema esse extremamente relevante, muitas vezes mal compreendido e desenvolvido até mesmo em conversas, em rodas de conversa, familiares, profissionais e até mesmo no meio acadêmico, de maneira deturpada, de maneira pouco acolhedora, muitas vezes até mesmo de maneira agressiva e violenta. Então, a doutrina espírita tem uma percepção sobre esse tema, tem informações muito importantes para transmitir sobre esse assunto e, com base em uma pesquisa de alguns anos e também atendendo pessoas que passam por essa problemática no dia a dia, nós desenvolvemos, então, um pequeno material que vamos aqui apresentar para vocês com o intuito mesmo de esclarecer, de amparar, de orientar e de fortalecer, né? Afinal de contas, qualquer um de nós pode estar sujeito a uma situação desesperadora e, de repente, até mesmo a gente mesmo sendo muito fervoroso, sendo muito confiante em Deus, ainda assim, muitas vezes, acabar pensando na possibilidade do suicídio. Mas com esse pequeno material, nós vamos conseguir entender o que acontece nesse mundo mental, nesse mundo íntimo do Espírito Eterno, que em determinados momentos da vida pode acabar se deparando com esse assunto. Seja relacionado a nós mesmos, as nossas condições íntimas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas problemáticas de diversa ordem, seja lidando com pessoas no dia a dia que eventualmente estejam passando por uma condição como essa e que nós saibamos o que fazer para auxiliar essas pessoas. O bom disso tudo é que as ferramentas que auxiliam o outro auxiliam também a nós mesmos. Então, nós vamos descobrir agora, nesses poucos minutos, como trabalhar a questão do suicídio para prevenir e para amparar as pessoas que passam por esse problema. Então, vamos lá. Um ponto que é muito importante, é crucial entender: nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mundo esse que serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E quando a gente fala espíritos rebeldes à lei de Deus, muitas vezes fica parecendo estranho, soa estranho, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, nós somos confiantes em Deus, nós queremos ser bons filhos, mas mesmo querendo ser bons filhos, nós não só não compreendemos todas as leis, nós não conhecemos todas as leis divinas, e mesmo que conhecêssemos e compreendêssemos, pela nossa natureza de espírito ainda inferior, ou seja, na infância espiritual, melhor dizendo, estamos ainda aprendendo, galgando tudo, todo esse processo evolutivo que Deus nos permite realizar, nós ainda não conseguimos pôr em prática tudo aquilo que as leis divinas nos oferecem de recurso e que nos ensinam para sermos espíritos mais felizes, responsáveis, disciplinados, enfim. Então, como nós não conseguimos ainda seguir as leis e nos, muitas vezes, colocamos preponderantemente favoráveis à materialidade da vida, ignorando muitas vezes aspectos espirituais, nós, então, nos colocamos numa condição de rebeldes, ou seja, nós somos desobedientes à lei, às leis divinas, né? Então, é preciso entender isso. Nós somos rebeldes, nós desobedecemos às leis divinas, por isso vivemos neste mundo, neste planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então, gente, né, os sofrimentos, eles têm uma causa. E como Deus é justo, justa há de ser essa causa. Nada acontece sem uma justiça. Por mais que nós, na nossa pequenez espiritual, na nossa infância espiritual, não aceitemos, não concordemos, não queiramos,
as vicissitudes, adversidades, dificuldades e problemas da vida acontecem por uma razão justa. E como falamos ainda há pouco, vivemos num mundo de provas e expiações, somos rebeldes às leis de Deus e, como consequência da nossa rebeldia, de nós mesmos, rebeldia nossa, agimos de maneira errada. E muitas vezes, até querendo fazer o certo, agimos de maneira errada também. E tem como consequência, cada erro que cometemos, uma dor, uma aflição. E essa dor, essa aflição não tem por finalidade machucar pura e simplesmente com o objetivo de punir. Na verdade, a dor, a dificuldade, o problema, as limitações, as adversidades da vida, ou seja, aquilo que nos traz sofrimento no dia a dia, serve como alerta. Você precisa melhorar nesse ponto. Fica atento. Você está sofrendo porque você fez sofrer dessa mesma forma alguém. Tá doendo, incomoda, dói, angustia, dilacera o coração, mas lembra, isso é consequência de algo que você fez de errado na vida eterna espiritual, contra alguém, ou contra alguéns, como a gente costuma dizer. Ou seja, nós, enquanto espíritos eternos, em várias encarnações, uma após a outra, fomos convivendo com outros espíritos e fomos fazendo coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins repercutem no nosso presente como questões resgatadas do passado, mediante a providência divina e sua justiça, como dor para nos lembrar daquilo que fizemos outros passaram, né? Então, isso vale para as doenças, vale para a condição financeira, vale para os relacionamentos afetivos, vale para a relação social, enfim. Tudo na nossa vida é mediado por essas dores que, na verdade, nos fazem lembrar, mesmo que não lembremos detalhadamente das circunstâncias que nos trouxeram até aqui, mas é um alerta. Lembra que no passado você viveu e alguma coisa você fez de errado, né? Então, nós somos espíritos eternos e nós reencarnamos. Na verdade, todo aquele que quer ver o reino de Deus deve nascer de novo. Então, essa lei divina, que é a lei de reencarnação, essa talvez seja a única lei, ou uma das poucas leis, que nós não somos rebeldes. Nós vamos sempre desencarnar e, querendo ou não, nós vamos sempre reencarnar. Essa é uma verdade divina, né? Jesus já nos trouxe essa orientação no Evangelho de Jesus, está registrada, em que não pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus quem não nascer de novo. Então, a reencarnação é a chave com a qual nós conseguimos explicar a justiça divina e as consequências dessa justiça, que no caso é o sofrimento, as dificuldades, as adversidades pelas quais nós passamos no dia a dia. Então, eu faço algo de errado agora, esse algo de errado fica registrado no perispírito, numa nova encarnação, ou seja, quando eu estiver no meu processo embrionário, gestacional, esse perispírito imprime no novo corpo, por meio do DNA, as mazelas pelas quais eu tenha que passar, especificamente no que diz respeito ao corpo físico, né? Então, se eu tiver que ter doenças, eu vou ter, já vem mapeado no código genético. Se eu tiver que ter uma doença leve, uma doença grave, um problema maior, incurável, ou algo que nem muitas vezes vai ser percebida, uma doença que não vai ser percebida, enfim, tudo isso já vem mapeado no genético, né? Aquilo que diz respeito às questões emocionais, as questões afetivas do indivíduo, né, vêm programadas no cérebro. Então, nesse processo reencarnatório, toda a química cerebral, já com base no perispírito, toda a química cerebral é desenhada nesse programa genético para funcionar de tal ou qual maneira. Então, nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vêm com a química cerebral toda ajustadinha, com tudo funcionando direitinho, e vamos ter pessoas que vêm com a química cerebral meio desarrumada, meio desajustada. E dependendo de onde essa química cerebral, na região cerebral, em que essa química esteja funcionando de maneira inadequada, e aí essa química, nós estamos falando então dos neurotransmissores, dos hormônios cerebrais como um todo, né?
dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina, enfim, vários hormônios que aí estão atuando. Se vierem programados para funcionarem de maneira errada, determinadas áreas do cérebro vão sofrer com essa alteração e isso vai repercutir no indivíduo como um todo. Seja com alterações emocionais, como é no caso das doenças psiquiátricas, nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente, seja numa doença puramente neurológica, como epilepsia, por exemplo, uma crise convulsiva, ou outras doenças do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Tudo isso vem mapeado geneticamente, tudo isso vem programado geneticamente, né? E não só a porção física ou dura, como a gente costuma dizer, do DNA já vem programada, como tem uma outra porção, uma porção agora conhecida da ciência, chamada uma porção epigenética, que ela não é dura, ela não é rígida, ela é flexível e é passível às atuações do espírito. Significa, então, que apesar de uma programação genética definida no DNA do indivíduo, essa outra porção do DNA, dita epigenética, ou podemos assim dizer, espiritual, a depender das minhas condutas, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das emoções que eu produzo, dos sentimentos que eu gero, eu posso influenciar o meu DNA ao longo da vida e algumas doenças, por exemplo, não se manifestarem, algumas doenças que vêm programadas para acontecer, não acontecerem. Ou seja, eu posso, usando recursos de espiritualidade, atuar sobre o meu DNA e fazer com que a minha vida física, inclusive, seja um pouco diferente, né? Ou muito diferente. A gente está falando de DNA, a gente está falando, inclusive, de algumas coisas que, a princípio, seriam pré-determinadas, mas que, ao longo da vida, na verdade, acabam mudando ou modificando a estrutura, né? Então, vejam, a complexidade da vida, ela é muito naturalmente explicada pela doutrina espírita. Então, nós podemos, sim, conhecer essas leis, conhecer essas regras e, aos poucos, ir mudando a nossa vida. Mas precisamos entender isso. Nós somos espíritos eternos. Tudo que nós fazemos aqui e agora fica registrado em algum lugar, esse lugar se chama perispírito, e isso vai repercutindo nas nossas vidas sucessivamente, né? Daí, então, a justiça divina trazer para nós dores e dificuldades, mas nós não podemos olhar para isso como um problema, como algo ruim. Olhem, vejam, nós estamos acostumados a associar dor e choro a coisa ruim. Agora, entendendo um pouco mais dessa questão da justiça divina, da reencarnação, das provas e das expiações, que, na verdade, tudo isso é produção de nós mesmos enquanto espíritos, nós produzimos a nossa própria doença, nós produzimos o nosso próprio sofrimento com base nas nossas atitudes passadas. E aqui tem uma lógicazinha que a gente vai tentar usar para tentar entender isso um pouco melhor. Hoje eu estou aqui, você está aí, nós estamos vivendo o presente. O presente hoje é o futuro do nosso passado. Óbvio, né? Todo mundo sabe disso. O presente hoje é o futuro do nosso passado. Então, tudo que nós fizemos no passado ficou registrado no perispírito, pela justiça divina, nosso novo corpo ao renascer, nós ao reencarnarmos, nosso corpo veio já com algumas coisas que precisaríamos vivenciar do ponto de vista físico. Da mesma forma, tudo aquilo que não é físico, mas envolve relacionamento, sociedade, faculdade, trabalho, dinheiro, finanças, né, oportunidade, morar aqui, morar em outro canto, enfim, tudo isso que envolve a parte social ou socioeconômica do indivíduo fica nas mãos da providência divina, isso fica externo, né? Não vem programado no nosso DNA. Então, a justiça divina vai organizar a vida ao nosso entorno para que tudo aconteça também conforme a providência divina, para que passemos pelas provas. Se não forem do ponto de vista físico, vão ser provas do ponto de vista moral, né? Então, seja ter problema financeiro, dificuldade de relacionamento, não conseguir conquistar uma vaga num concurso público ou numa universidade pública, enfim. Então, tudo isso está imerso aí na justiça divina. Então, isso não é ruim, é bom, porque é a oportunidade de se corrigir. Então, quando vem a prova, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, por mais doloroso, por mais angustiante que seja, nós devemos nos considerar ditosos,
porque nossas dores nesse mundo são o débito dos nossos erros do passado, né? Então, tudo que nós estamos vivenciando na vida presente, está aí Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, é decorrente do nosso passado. Então, nós não devemos nos considerar sofredores, pura e simplesmente. Na verdade, nós devemos nos considerar felizes. Que bom que temos a oportunidade de corrigir, a oportunidade de corrigir os erros, a oportunidade de reparar os erros e, principalmente, a oportunidade de evoluir, de progredir, né? Então, nós devemos olhar para as dificuldades do momento, para as dificuldades do presente. Vamos voltar lá naquela questão do passado e do presente. Eu vou olhar para o presente agora como o momento mais importante da minha vida. Eu vou cuidar de tudo agora, por duas razões. Primeiro, quando eu quito as dívidas do passado, eu me reconcilio com a justiça divina. Eu me reequilibro com as leis de Deus. Eu me ajusto às leis de Deus. Então, quando a gente paga uma dívida, vamos pensar agora no cartão de crédito, no boleto que tem para pagar todo mês. Quem fica triste quando paga o boleto aqui? Ninguém. A gente fica triste quando não consegue pagar o boleto. Na verdade, as dívidas existem, elas nos movimentam. Elas nos permitem, muitas vezes, usufruir da vida, nos permitem, inclusive, avançar na vida, elas nos permitem fazer o bem de uma maneira mais extensiva. Então, as dívidas, elas têm um propósito, que não seja de compulsão, que não seja fruto de um desregramento moral, que não seja fruto de um descontrole, sendo esses boletos fruto de um planejamento, de uma programação, inclusive com intenções benéficas, não só para si, mas para a comunidade como um todo. Naturalmente, isso é bom, é positivo ter esses boletos. Então, quando a gente paga um boleto, a gente não fica feliz, a gente não fica satisfeito de ter conseguido pagar, assim devemos nos sentir ao quitar as dívidas espirituais. E a gente quita a dívida espiritual passando por dificuldades que nos fazem exercitar a fé, a coragem, a benevolência, a brandura, a paciência, a compaixão, a compreensão. Ou seja, sempre que passarmos por dificuldades, nós vamos nos lembrar, então, que nós estamos vivendo hoje as consequências do passado. E mais, que é o segundo propósito pelo qual nós devemos nos sentir felizes de estar passando pelas vicissitudes. É que, passando bem pelas vicissitudes, todo o bem que fazemos, tudo que nós conseguimos administrar, gerenciar, gerir, para viver bem frente a essas adversidades, hoje, o presente é o passado do nosso futuro. Então, tudo que eu faço aqui hoje, tanto para pagar as dívidas do passado, quanto para viver bem hoje, eu vou repercutir no meu futuro. Então, se eu não quero mais ter doenças no futuro, se eu não quero mais passar por grandes aflições no futuro, eu preciso, não por minha causa, não de maneira compulsória, pelo menos, afinal de contas, existem as reencarnações missionárias, e aí o espírito missionário é um espírito mais evoluído, ele pede para passar pelas provas mais duras, ele não é obrigado a passar por elas, mas ele assim escolhe e muitas vezes vence. Então, nós, que ainda não somos esses espíritos tão evoluídos, para evoluir, precisamos passar por essas dificuldades, precisamos passar pelas aflições, e aí, alcançando, então, um estado de maturidade espiritual maior, poderemos escolher as nossas provas e não mais ser vítimas de nós mesmos, vítimas dos nossos erros do passado, que muitas vezes trazem dores muito mais angustiantes e aflitivas. Então, lembremos sempre disso. As dores do passado, melhor, as dores do presente dizem respeito aos nossos erros do passado. Então, sintamos-nos felizes de pagar essa dívida. Tudo na vida são provas e expiações. Aprimorar virtudes e combater defeitos morais é a regra em tudo, em todos os cantos. Seja a beleza é prova ou expiação, a feiura também é. Ser gordo ou ser magro, ser negro ou ser branco, ser rico ou ser pobre, morar na favela ou numa região mais rica da cidade, morar no Brasil ou morar no exterior, casar com homem ou com mulher, tanto faz a sexualidade, a afetividade, tudo na vida são provas. Tudo, absolutamente tudo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações.
Então, tudo vai ser motivo de aprimoramento de virtudes e combate de defeitos. Ou seja, desenvolver humildade, desenvolver compreensão, desenvolver o perdão, desenvolver a mansuetude, a brandura, o equilíbrio e combater a vingança, a revolta, a rebeldia, o orgulho, a vaidade, o destempero, enfim, os desregramentos de um modo geral, as indisciplinas, tudo isso tem que ser combatido, né? Então, seja uma coisa menor, pequena, e esse menor, pequeno, depende do ponto de vista de quem vivencia a dor, né? Ou muito grande, que também depende de quem vivencia a própria dor, mas tudo, gente, na vida são provas e expiações. Tudo, ninguém escapa disso, nem mesmo os espíritos missionários, nem mesmo a nossa maior referência espiritual no planeta escapou das provas e expiações deste mundo. O nosso Mestre Jesus passou pelo Calvário, passou pela tentação demoníaca, né? Todos nós vamos passar também, porque é característico deste mundo. Então, não esqueçamos disso, né? O fato de fazermos mais o bem, de produzirmos muito na sociedade, tentando auxiliar, tentando assistir, tentando amparar, isso não vai dar para nós imediatamente, instantaneamente, um bem-estar que muitas vezes nós desejamos, que é nada mais, nada menos do que o bem-estar físico ou social. Na verdade, a paz se estabelece dentro de nós, independente do contexto em que nós nos insiramos. Não é de fora para dentro. A paz é de dentro para fora. Eu posso estar passando por 1000 tribulações na vida, mas estar em paz comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu coração, com a divindade. E é isso que se busca com as provas e expiações. Mas nós, muitas vezes, nos enganamos e acreditamos que ter uma vida em paz é que tudo esteja tranquilo, que tudo esteja parado. A gente vê isso, por exemplo, no final do ano. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Aí acontece alguma tragédia nos primeiros dias do ano. Nossa, o ano já começou infeliz. Mas o ano não é feliz. Só quem pode ser feliz é você. Só quem pode ser feliz é o Espírito Eterno. Então depende muito mais dele, ou depende somente dele, o ser feliz. Então seja feliz no novo ano e não tenha um ano feliz, né? Seja você feliz no novo ano, independente do contexto que te cerque. E para que você alcance esse estado de felicidade, é muito importante que você entenda tudo isso que a gente veio falando até aqui. Deus é nosso Pai maior, a reencarnação, o Espírito Eterno, a lei de provas, né, de expiações, de causa e consequência, nós passarmos pelas dificuldades e adversidades que, na verdade, forjam o espírito na capacidade de se disciplinar, de pensar em soluções, desenvolve a inteligência e desenvolve também a parte moral. Então, nós temos que aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Quando a gente olha para uma dificuldade e vê nela a oportunidade de crescer, a oportunidade de se desenvolver, de exercitar uma virtude, a gente muda o nosso campo de visão. A gente olha de uma maneira diferente para essa situação e aquilo que antes era angustiante e aflitivo passa a não ser mais, passa a ser até prazeroso, satisfatório, mesmo que doe, mesmo que canse, mesmo que desgaste. A gente já começa a olhar para aquilo de uma maneira diferente, a gente já começa a atuar frente àquele problema ou àquela situação de uma maneira outra que é muito satisfatória, que é muito agradável, né? Então, olhar para as dificuldades como oportunidades dá ao indivíduo uma tranquilidade maior. De novo, isso não significa que, então agora que eu vi aquela dificuldade, nossa, ali é uma oportunidade para desenvolver a humildade. Então vou ser humilde logo depois de passar por aquela prova. Não. Não tem, por exemplo, como me desenvolver na humildade sem ser humilhado. Então, quando eu for humilhado, quando eu passar por uma situação vexatória, humilhante, eu preciso olhar para aquilo como oportunidade. Não, eu preciso desenvolver em mim a humildade. E aqui a gente não vai entrar no debate da violência moral, da violência psicológica, dos processos judiciais com relação a isso. Eu nem estou entrando nesse mérito
isso fica para uma outra oportunidade, com um jurista falando, não com um médico falando. E aqui nós estamos entrando no aspecto tão somente da espiritualidade, nas questões psicoemocionais, né? Então, se você quer viver em paz, se você quer ser feliz, aproveite as dificuldades como oportunidades para desenvolver virtudes. Quanto mais virtudes você tiver desenvolvidas, mais tranquila passa a ser a sua vida nesse mundo. Você passa a olhar as coisas de uma maneira diferente e passa a sentir também as coisas de uma maneira diferente. As suas experiências ganham um novo tom, as suas experiências recebem uma nova roupagem, e aquilo que antes era aterrorizante, desesperador, já não é mais. Logo, o ser humano pode suavizar ou recrudescer, ou seja, deteriorar, piorar o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual analisa a vida terrena. Então, se eu olho para a vida de uma maneira tranquila, eu fico tranquilo. Se eu olho para tudo na vida como muito angustiante e aflitivo, eu fico angustiado e aflito. Então, orientação de Kardec aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha direito, analisa melhor essa questão, não se desespera, vai com calma, relaxa, né? Então, lembra dos ensinamentos. Deus é Pai, tudo é justo, tem um propósito, uma finalidade boa, uma finalidade coerente, que é a de te desenvolver, que é a de te promover, né? De fazer avançar espiritualmente, não materialmente. A finalidade da vida não é a prosperidade material, e nós ouvimos isso com muita frequência. Nossa, que você seja próspero, e é sempre próspero no sentido de você ter um carro do ano, uma casa, mansão, de ter muito dinheiro, de ter uma empresa que fatura milhões. Para as pessoas, a prosperidade virou isso. Para a doutrina espírita, isso não é prosperidade. Ou, pelo menos, não há prosperidade. Até porque prosperidade é do espírito. Então, se ele tem um carro do ano, se ele tem uma empresa que fatura milhões, que ele seja responsável com esses recursos, e não deixe de atender aqueles que necessitam de amparo e assistência. E não estou falando de dar os bens puramente, né? Como lá no Jovem Rico, no exemplo do Jovem Rico, nós estamos falando de se dispor o tempo, dispor o seu coração para o bem, contratando pessoas para a empresa que vão ter trabalho, vão ter emprego, vão ter dinheiro, vão ter dignidade social, financeira, né? Compartilhando os seus recursos materiais com uma obra social, com uma entidade filantrópica, né? Então, você vai prosperar quando você fizer bom uso dos recursos materiais que Deus disponibiliza para ti. Mas se tu não tens os recursos materiais, ainda assim tu pode ser próspero. Como? Ouvindo, abraçando, apertando a mão, dando um prato de sopa para alguém que precisa comer, dando uma roupa para quem precisa de agasalho, né? Então, Jesus deixa como recomendação, como orientação para nós, agir no bem, atuar amando indistintamente, inclusive os nossos inimigos. E olha, esse ponto de vista, essa percepção diferente, deixa o nosso coração em paz. Nós conseguimos sim suavizar o amargor das provas e os dissabores íntimos, olhando de maneira diferente. Não vendo mais o outro como um violento e agressor puramente, mas como um irmão necessitado. Nós vamos então atuar de uma maneira, orar por ele, nós vamos atuar de uma maneira a consolar, a amparar, a orientar, a esclarecer, para que ele não volte mais a cometer o erro, a cometer o crime, né? E nós, ao mesmo tempo, nos desenvolvemos nas virtudes que precisamos desenvolver. Entretanto, as provas muitas vezes são muito dolorosas e nós não conseguimos ainda encará-las de uma maneira tranquila. Então, muitas vezes eu estou diante de uma dor que eu considero insuportável, eu não suporto mais aquela dor, é uma coisa interminável, não vai acabar nunca, eu já venho sofrendo há muito tempo, a minha vida é só dor, sofrimento, aflição, problema, coisas ruins acontecendo o tempo inteiro, eu não consigo pensar em soluções, é insuperável, esse problema não tem jeito, não tem solução, infelizmente eu vou viver assim para sempre. E quando a pessoa chega num estado como esse, em que ela acredita que a sua dor é insuportável,
a sua dor é interminável e que essa dor é insuperável, é quando muitas vezes ela chega a um estado de desamparo, desesperança e desespero e acaba muitas vezes sendo conduzida ao pensamento suicida. Ou seja, você viver numa situação que você não consegue resolver, você não consegue achar uma solução, em que sozinho você não dá conta, em que pedindo ajuda você não recebe, as pessoas não te dão o suporte necessário, não te amparam, elas não estão muitas vezes com o intuito de servir e auxiliar, mas muitas vezes lá para julgar e condenar. Bem feito, tá vendo? Você está passando pelo que você merece passar, tá vendo? Eu te falei para não fazer tal coisa, agora tá aí, você está passando por isso, né? Muitas vezes esse tipo de comentário faz com que a pessoa fique num estado dilacerado de alma, em que ela se sente desamparada, sem esperança de resolver e entra em desespero, né? Muitas vezes ouvindo aquelas coisas, deixa de frescura, para de moleza. Isso é porque falta Deus no coração, porque se afastou da casa espírita, porque você deixou de ir para a igreja. Não é bem assim, né? A nossa vida é complexa, são muitos fatores envolvidos na nossa vida. E nós, do lado de fora da vida daquele indivíduo, não temos condições nem de avaliar, nem de julgar, muito menos temos condições de condenar quem quer que seja. Nós não conseguimos ver tudo, nós não conseguimos analisar tudo e nós não vamos conseguir concluir de maneira perfeita o porquê, a razão, a condição, a circunstância do outro de estar naquele estado de sofrimento. Nós não conseguimos fazer isso nem com a gente, que a gente convive o tempo inteiro, que a gente conhece, pelo menos acredita que conhece perfeitamente. Muitas vezes nós nos pegamos numa condição, meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que eu estou sentindo essas coisas, como é que eu vou me dar o direito de falar da vida do outro nesse sentido? Eu não posso, eu não tenho condições. A única vida da qual eu tenho condições de fazer análise, de fazer julgamento e de, se for o caso, condenar é a minha própria vida, da vida do outro eu não posso, né? E ainda assim, eu preciso ter olhos de amor para comigo mesmo. Eu preciso me analisar de uma maneira melhor, reconhecendo que eu tenho fragilidades, tenho, que eu posso estar passando por problemas decorrentes de mim mesmo, posso, mas Deus me dá o suporte e eu vou me corrigir, eu vou me ajustar, né? Se eu não consigo ter o amparo do outro, eu busco o amparo do meu anjo de guarda. O anjo de guarda é esse que só se afasta de mim se eu não der trela para ele. Então, se eu estou o tempo inteiro em prece, rogando a Deus sustentação, suporte, eu não vou me sentir desamparado, desesperançoso, nem vou entrar em desespero, mesmo que a dor seja muito forte, muito intensa, mesmo que o problema seja muito grave, mesmo que a situação seja muito complexa, que eu não consiga ver saída, ainda assim é possível, tá? Se manter calmo, parar para pensar, elevar o pensamento a Deus, elevar o sentimento a Deus e as coisas tranquilizarem, pelo menos em mim. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Aquele que entra em desespero é aquele que não consegue ver solução. Porém, quando nós olhamos para as leis divinas, quando nós olhamos para a regra, né, de reencarnação, de causa e efeito, enfim, de causa e consequência, né, de ação e reação, nós começamos a olhar para a vida de uma maneira diferente. E aí nós então vamos percebendo que, na verdade, assim, tudo bem, chegou o problema, mas ele certamente tem uma solução. Por mais difícil que seja, eu que talvez não esteja encontrando essa solução. Então eu vou procurar pessoas, sejam profissionais, psiquiatra, psicólogo, assistente social, alguém que esteja na condição de me amparar naquele problema específico pelo qual estou passando, não consigo emprego, não consigo comida, vou atrás do assistente social. Estou passando por dificuldade de relacionamento afetivo, não estou conseguindo me desenvolver emocionalmente ou me equilibrar emocionalmente, procuro um psicólogo. Eu estou mais deprimido, tenho bipolar, estou com toque, sei lá. Comecei a ter alucinações, ver e ouvir coisas, e eu acredito que isso não seja puramente mediunidade, vai no psiquiatra, ele vai poder te ajudar. Então, dependendo da situação que você esteja passando, procure, de repente, profissional. Não se apoie e não se ampare tão somente nos membros da família ou só nos seus amigos. Sabe por quê? Porque pela lei de reencarnação, Deus coloca perto
espíritos que muitas vezes têm atritos. Ele coloca perto justamente para se reequilibrar. Então, muitas vezes, aquela pessoa mais próxima, um irmão, um pai, a mãe, o primo, o tio, a tia, nem sempre vai ter intimamente aquela condição moral e espiritual para dar o suporte para você. Justamente por quê? Porque Deus colocou ali para que vocês se reajustem. Então, quando você vem com um problema muito grande, você não consegue resolver e pede ajuda para as pessoas da família, muitas vezes pode acontecer de você não ter o amparo que deseja, né? Então, a própria lei divina já explica o porquê de muitas vezes você ser ignorado ou desprezado ou até mesmo maltratado por pessoas da própria família. Então, se você já notou que na sua família não tem esse suporte, não tem esse amparo, procura do amigo. Não encontrou no amigo, procura outro recurso. Agora, independente de qualquer coisa, é sempre muito importante procurar um profissional. Como é também muito importante procurar a casa espírita, uma instituição religiosa, se você for de outra religião, mas procurar um suporte de um terceiro. Aquele outro que nem sempre conhece você, não sabe quem você é, e que muito facilmente não vai te julgar, não vai te condenar, vai te amparar e te assistir da maneira que tu precisa ser e merece ser assistido naquele momento, né? Então, independente de receber o suporte da família e dos amigos, é sempre bom procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo e procurar um núcleo religioso para ter esse amparo, para ter esse suporte que vai ajudar você a sair desse labirinto emocional e da vida. Sabe por que é possível sair? Porque a gente sabe que a pessoa que pensa em suicídio não quer morrer. O que ela quer é justamente uma solução para aquele problema. Ela quer se livrar da dor e do sofrimento. Ela não quer mais sentir aquilo que ela sente, ela não quer mais passar por aquilo que ela passa. O que ela quer é tão somente viver bem, se sentir feliz, em paz, alegre. E vamos lembrar do que eu falei ainda agora, você pode se sentir em paz e alegre, feliz e satisfeito, independente do contexto. Para isso é preciso mudar o modo de encarar a vida. Aquele que encara a vida de uma maneira positiva pode se sentir mais feliz, mais tranquilo, né? Então, não é incomum, por exemplo, ouvir de pacientes meus que, apesar da dor e da angústia, da depressão, da doença psiquiátrica ali instalada, se dizer extremamente feliz porque se sente amparado por Deus, porque tem uma família acolhedora, que sem isso talvez fosse muito mais difícil. Ou seja, a pessoa está ali sangrando por dentro, mas ela está com a esperança viva, com a fé no alto, ela está forte, ela está corajosa, ela enfrenta as dificuldades e consegue, mesmo sem se livrar da dor, aliviar a dor e se sentir com mais ânimo e disposição para atuar na vida. Então, a gente sabe que a pessoa que está nessa condição não quer morrer, ela só quer mesmo se livrar da dor e do sofrimento. A pessoa que comete suicídio, ela vai ter uma decepção. Primeiro, ela vai perceber que a vida continua, que aquele espírito que estava aqui sofrendo na Terra, que queria se livrar daquilo tudo, chega ao outro lado e percebe o quê? A vida não acabou. Ele continua um espírito vivo, sentindo, inclusive, todas as dores que ele viveu e que estava vivendo antes de cometer o suicídio. O sofrimento não passa, pura e simplesmente. Ele vai continuar sofrendo do outro lado. Então, aquele que comete suicídio se decepciona. Ele não logra, ele não obtém o resultado que ele esperava. Então, é muito facilmente conduzido ao suicídio. As pesquisas científicas têm demonstrado isso. Pessoas espiritualizadas, pessoas que têm mais religiosidade, tanto intrínseca quanto extrínseca, cometem menos suicídio. Por quê? Porque elas sabem que a vida continua, que não vai adiantar morrer. Elas sabem que fazer isso seria atentar contra a lei divina e ter uma consequência muito pior e mais grave. Então, para ela, não vale a pena fazer isso, né? Então, quem não tem esse pensamento, que é mais materialista, acaba acreditando que com a morte do corpo tudo acaba, tudo se vai, acaba se decepcionando quando chega ao mundo dos espíritos. Olha só que dado interessante. Mais ou menos 60% das pessoas que cometeram suicídio nunca foram nem ao psiquiatra, nem a um psicólogo. Mais da metade das pessoas que cometeram suicídio nunca procuraram assistência profissional. E dentro da medicina, dentro da ciência, podemos assim dizer, psicologia e a medicina, nós temos dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra, que estudam sobre esse assunto,
que são especialistas nesse tema e que podem, de uma maneira neutra, não família, não amigo, ou seja, neutra e extremamente profissional, utilizar recursos terapêuticos que podem auxiliar o indivíduo na prevenção do suicídio. Então, mais de metade das pessoas que cometeram suicídio não foram a um psiquiatra ou a um psicólogo. Agora, olha que interessante. Mais ou menos 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno psiquiátrico que não foi diagnosticado e não foi tratado. Isso significa o quê? Que a pessoa que está passando por essas tormentas todas e está pensando em suicídio, ela pode ter uma doença psiquiátrica e nem sabe. Daí a razão pela qual ela não pode se restringir à assistência tão somente da família e dos amigos. Ela precisa procurar profissionais capacitados, qualificados, que podem fazer esse diagnóstico e podem oferecer o tratamento. Então é muito importante que a pessoa procure um psiquiatra e procure um psicólogo, né? E que procure a sua religiosidade, a sua espiritualidade. A casa espírita, a doutrina espírita tem muitos recursos que auxiliam nesse processo de fortalecimento da fé, de enriquecimento da alma, no sentido das virtudes que ela pode desenvolver para se prevenir dos sofrimentos e reveses que a vida lhes traz. Naturalmente, nós vivemos no mundo de provas e expiações, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades e problemas, como as doenças. Doença psiquiátrica, doença cardíaca, doença renal, doença endócrina, doença reumatológica, doença neurológica, nós vamos ter dermatológica, nós vamos ter doenças. E uma das doenças que mais perturba o indivíduo e que coloca o indivíduo num risco aumentado para cometer o suicídio é a doença psiquiátrica. Os transtornos psiquiátricos, de um modo geral. Depressão, transtorno bipolar, dependência química, transtornos de personalidade, tudo isso contribui para que a pessoa tenha transtorno de ansiedade, comportamentos agressivos contra si mesmo, né? Comportamentos autoagressivos e muitas vezes com a tentativa mesmo de suicídio. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, traz para nós essa informação que, na verdade, os distúrbios químicos do cérebro são consequência dos erros do passado. Da mesma forma que um coração mal formado, que um intestino disfuncional, uma doença de pele, tudo isso nós já falamos, o passado repercute no presente. Então, a química cerebral pode vir prejudicada. Se eu era uma pessoa que fazia mal para os outros, que queria ver os outros chorando e sofrendo, que me comprazia, ou seja, eu tinha prazer de fazer os outros se sentirem mal, que eu não perdoava, que eu deixo a pessoa mesmo chorando e passando por dificuldades, que eu abandono as pessoas, que eu não dou atenção para ninguém, que eu não sou aquela pessoa acolhedora, afetuosa, compreensiva, caridosa, eu desprezo as pessoas, todo sentimento negativo que eu produzo no outro, isso fica registrado no meu perispírito. Quando eu vou reencarnar, a minha química cerebral pode vir programada para sentir toda a dor que eu provoquei nos outros. Dor essa emocional, né? Uma dor psíquica, que pode ser do sentimento de culpa que o espírito carrega consigo, mesmo sem lembrar o mal que fez, pode ser o sentimento de culpa, pode simplesmente ser o alerta, né? Quimicamente estruturado no DNA do indivíduo para que ele lembre do mal que ele fez os outros passarem e do sofrimento que ele fez os outros sentirem, vivenciarem, né? Então, a química cerebral vem com distúrbios. As doenças psiquiátricas como um todo são decorrentes de distúrbios químicos no cérebro. Daí a razão pela qual os medicamentos, os tratamentos biológicos, a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética transcraniana, ou seja, a neuromodulação e os medicamentos são utilizados nos tratamentos psiquiátricos. Tudo com o intuito de corrigir ou de ajustar essa química cerebral para que a pessoa possa se sentir bem. Agora, olha que interessante. Para que se sentir bem? Se sentir bem para produzir o bem. E muitas vezes a pessoa só quer se sentir bem para poder curtir a vida, para poder, né, viver feliz, tranquila, sem fazer nada. Não é esse. O objetivo da doença é fazer com que a pessoa pague as dívidas do passado. E as dívidas do passado são fruto das ações. As doenças, muitas vezes, inibem a pessoa de agir, ela não consegue nem sair de casa direito, não consegue nem trabalhar direito, não consegue nem fazer as coisas direito. Então, a ideia de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento cardiológico, de um tratamento qualquer que seja médico, é fazer com que a doença alivie para que a pessoa
possa produzir no bem, para que ela possa produzir mais e melhor, né? E enquanto ali adoecida e incapacitada pela doença, ela pode produzir no bem pelo pensamento. Mesmo com a química cerebral bagunçada, o indivíduo continua pensando, o espírito continua ativo. Então, ela pode fazer prece pelo outro, ela pode desejar o bem para as pessoas que estão passando por necessidade, inclusive aquelas que produzem o mal, orar por elas para que elas produzam o bem, né? Então, essa desestruturação orgânica acontece, os recursos biológicos são necessários, mas a gente não pode esquecer da mente, do espírito, que continua produzindo. Então, mesmo incapacitado ou debilitado, seguir produzindo no bem mentalmente. Melhorou fisicamente, produz no bem mentalmente, produz no bem no coração e produz o bem na vida prática material. Assim é com a depressão e outros transtornos psiquiátricos. A química cerebral está prejudicada, a química cerebral está desajustada. Para isso, os recursos terapêuticos que eu mencionei ainda agora. Na depressão, por exemplo, o humor fica rebaixado e varia muito pouco de dia para dia e não responde às circunstâncias. Isso é importante entender, né? Num quadro de depressão, você pode fazer tudo de alegre, tudo de animado para a pessoa, ela não vai ficar alegre. Você pode, inclusive, colocá-la em atividades festivas, alegres, boas, e ainda assim ela não vai se sentir plenamente bem. Porque na depressão o humor não varia para melhor, o humor só varia muitas vezes para ruim, a pessoa se sente sempre mal, ela interpreta o mundo de uma maneira diferente, o mundo fica preto e branco, sem graça, não faz sentido, né? Olha aqui alguns sintomas da depressão. Tristeza, muitas vezes que vem do nada, a pessoa não sabe nem dizer porque está triste. Ela começa a se avaliar como uma pessoa que não presta, que não vale nada, que nem merecia estar viva, não sei nem por que estou aqui, né? Se enche de culpa, se sente culpada por coisas que nem fez, coisas muitas vezes que nem aconteceram. E se aconteceu, a própria pessoa que sofreu com aquilo diz para ela, não, nem foi isso tudo, nem foi assim. Relaxa, fica tranquilo, isso vai se ajustar. Mas a pessoa não consegue ver isso de uma maneira diferente. Se sente fraca, desanimada, angustiada, tem a sensação de inutilidade, uma vontade de chorar que pode vir com muita frequência, junto disso uma irritabilidade, uma inquietação, uma impaciência, uma intolerância, que fica parecendo um monte de defeito moral na pessoa. Na verdade, muitas vezes é a repercussão de tudo aquilo que ela produziu em outros espíritos nas suas vidas anteriores ou mesmo nessa vida presente, agora repercutindo nela dessa forma, para que ela sinta o que ela fez os outros sofrerem. É motivo de desespero? Não. É motivo de vou tirar minha vida? Não. Vamos procurar soluções, vamos procurar os recursos, né, para enfrentar isso. Um recurso que muita gente usa é o sorriso. A pessoa começa a sorrir, animada, participa das coisas e para todo mundo ela está bem. Né? Esse é um falso recurso, na verdade. Isso não melhora a condição íntima da pessoa. Mas sorrir é bom, sorrir faz bem para a alma, né? Faz bem para os outros. Então sorria sim, mas não espere que tão somente sorrindo você vá se livrar dos pensamentos suicidas ou se livrar da depressão. Então um belo sorriso muitas vezes esconde uma pessoa com depressão ou pensamentos suicidas. Tem dois tipos de pensamento suicida, basicamente. O pensamento conclusivo, que é aquele que eu produzo. Minha vida está ruim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, essa vida dolorosa, difícil, problema. Eu acho que era melhor me matar. Esse é um pensamento conclusivo. O outro é o pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo é uma ideia que vem e que muitas vezes no coração da pessoa estranha. Meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Eu nem quero morrer, eu nem quero. Tá difícil, tá doloroso, mas eu não quero. Isso não, Deus me livre, jamais. Mas aquela ideia fica batendo na cabeça da pessoa. Isso tanto pode ser produzido pelo próprio cérebro disfuncional, com aquela química toda bagunçada, como podem ser obsessores espirituais influenciando o indivíduo no cometimento suicida, né? Então, um dia vai chegar em que a obsessão espiritual vai ser considerada causa patológica. A doutrina espírita já fala disso, a ciência ainda investiga isso para conhecer a vida além da vida física, né? A vida espiritual, a vida imaterial, mas nós, enquanto doutrina espírita, já entendemos que os espíritos são eternos, que sobrevivem à morte do corpo e que podem influenciar os indivíduos de maneira negativa, sofrida, né? Chamamos isso de obsessão. E por meio da obsessão, podem induzir os indivíduos aos desfalecimentos da vida, inclusive ao suicídio, né? Então, não tem uma pena determinada para quem comete suicídio. Ele não vai necessariamente ser
punido de uma maneira tal ou qual. Só quem pode punir é Deus, na sua justiça maravilhosa e perfeita, né? Entretanto, uma coisa sempre acontece com quem comete suicídio, que é o desapontamento. A pessoa percebe que, na verdade, não deu certo. Aquilo tudo do que ela queria se livrar, não se livrou. Inclusive, os obsessores, muitas vezes, vão para cima desse espírito e detonam, né? Produzem mais sofrimento, mais angústia, mais aflição. Mas isso não é regra, né? Lembrem sempre disso. Pode acontecer desse espírito continuar sendo obsediado do outro lado? Pode, mas pode não ser. Só quem vai definir isso é Deus. É Ele quem julga cada um de nós. Entretanto, aquele que comete suicídio desaponta, acreditava que ia acabar e não acabou. Como, então, prevenir o suicídio? Como é que nós podemos usar os recursos que Deus disponibiliza para nós para prevenir o suicídio, para evitar que a gente cometa esse atentado contra a nossa própria vida? E como nós podemos ajudar o outro para que ele também não cometa esse ato sofrido, terrível, né? Então, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a calma e a resignação resultantes da maneira de analisar a vida, nós falamos disso ainda há pouco, e da fé no futuro, ou seja, entendendo que isso um dia vai passar, que a dor vai melhorar, que a gente vai ficar bem, proporcionam ao espírito uma serenidade, que é o melhor preventivo contra a loucura e o suicídio. Então, é muito importante analisar a vida de uma maneira diferente, é muito importante ter fé no futuro, e ter fé no futuro significa confiar em Deus. Outro recurso importante nesse processo é a reforma íntima, ou a transformação moral do nosso próprio ser. Íntima porque é nosso, é dentro de nós. E a reforma íntima é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo que tem por objetivo conduzir o indivíduo à felicidade. Então, desenvolver virtudes, auxiliar o próximo, né? Por meio da prática da caridade, desenvolver a brandura, a paciência, a compreensão, a tolerância, ou seja, desenvolver virtudes, a resignação, né? A resiliência, tudo isso entra. A prece é outro recurso formidável, isso comprovado cientificamente. A oração faz diferença no comportamento suicida. Então, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Lembra daquela situação? Não tem ninguém aqui que possa me ajudar e tal? Procura o profissional, procura a casa espírita e ora, porque o anjo da guarda, os bons espíritos vão te socorrer, e vão socorrer aqueles que estão sofrendo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, já com base naquele princípio de que a química cerebral está prejudicada, quem tem pensamento suicida, quem tem comportamento suicida, tem um grande risco de ter uma doença psiquiátrica. E se tem uma doença psiquiátrica, os fármacos antidepressivos em geral têm por meta elevar os níveis de serotonina, bem como da noradrenalina, substâncias relacionadas com a depressão. Que não é só a depressão que leva a esse estado de pensamento suicida. Eu trouxe a depressão como protótipo, todo mundo sabe ou ouviu falar de depressão, mas tem outros inúmeros transtornos psiquiátricos que podem levar o indivíduo a esse tipo de pensamento. Então, não são apenas os antidepressivos, outros medicamentos nós utilizamos também, mas é muito importante ser avaliado por um médico psiquiatra para saber se tem alguma doença que possa ser tratada. Não tendo nenhuma doença, ele vai encaminhar para terapia, vai encaminhar para a espiritualidade. E eu, particularmente, com base no que já tem de publicação científica hoje, demonstrando os benefícios, esses 3 recursos eles são indispensáveis. Vamos já frisá-los aqui. Frequentar serviço religioso pelo menos uma vez por semana reduz o risco de suicídio em 5 vezes. Isso está numa publicação científica de 1998, no JAMA Psychiatry, que é um dos maiores periódicos de publicações de psiquiatria do mundo, e fala exatamente isso. Frequentar serviço religioso ao menos uma vez por semana reduz o risco de suicídio em 5 vezes. Então, gente, vai para a palestra pública, vai para a campanha de fraternidade da Alta de Souza, vai para a atividade essencial, vai para o curso no sábado à noite, né? Participem das atividades religiosas na sua casa espírita, no seu núcleo religioso, e isso muitas vezes vai trazer a força moral que você precisa para enfrentar as adversidades da vida e não pensar em suicídio, e se pensar, não fazer, não cometer o ato final. Então, nós temos aqui 3 fatores envolvidos nessa questão do suicídio. Os fatores mentais ou psicológicos, os fatores cerebrais ou psiquiátricos e os fatores espirituais ou obsessivos. Então, fica como regra geral para prevenção do suicídio, para
o acolhimento e o tratamento adequado dessa alma em sofrimento, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico e a doutrina espírita, o estudo doutrinário. Nós deixamos aqui como recomendação, procure esses recursos, indique esses recursos a quem esteja passando por essa problemática e nós vamos ver as taxas de suicídio caírem, despencarem. Isso é o que eu vejo todo dia no meu trabalho, isso é o que eu ouço meus colegas falarem, tanto companheiros de ciência como companheiros de religião, como pessoas da sociedade, que quando utilizam esses recursos, a psicoterapia, o tratamento psiquiátrico e os fatores de espiritualidade e religiosidade, realmente essa questão do suicídio fica equacionada. Então, deixo a todos aqui o meu fortíssimo abraço, o meu carinho e a minha fraternidade, desejando a todos que esses recursos tenham sido proveitosos e que todos possam fazer parte dessa grande campanha de prevenção do suicídio, conversando, orientando, amparando, assistindo, acolhendo, né? Apresentando esses materiais aqui disponibilizados para que as pessoas possam tomar consciência da dor, do sofrimento, mas também tomem consciência dos recursos que Deus disponibiliza para o seu controle, né? Para o seu equilíbrio, para a sua paz interior. Que Deus e o nosso Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, aproveitem essa Concafras maravilhosa e até breve. Então, nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, entrando em sintonia com os bons espíritos que amparam a nossa reencarnação. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, harmoniza, Senhor, os nossos sentimentos, para que possamos prosseguir em nossas tarefas diárias, em nossas atividades, direcionadas ao bem, direcionadas ao nosso progresso espiritual. Ampara, Senhor, toda esta humanidade, trazendo, Senhor, consolação e paz a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.